Ô Saravalho, o ministro Fernando Haddad, né, comentou que o presidente Lula faz um esforço além do possível para ajustar as contas, para equilibrar as contas. E a gente percebe que num cenário doméstico existe muita dúvida sobre esse esforço, né, além do possível do presidente Lula. A gente pode ver alguma movimentação até um pouco mais pessimista do mercado diante da aprovação desse orçamento, com essa rolagem da dívida que a Paula falou, né, para pagar esse valor gigantesco para pagar dívida, com valor de emenda parlamentar, com valores subestimados em algumas despesas, superestimados em receitas. O que isso pode trazer efetivamente de leitura e de percepção do mercado com os próximos passos? Bom, olhando para curto prazo, acho que primeiro a gente tem um efeito global, né, olhando até para a curva de juros, olhando até para os seus investimentos na Bolsa e outros investimentos, olhando para curto prazo, curtíssimo prazo, né, para o mês de março especificamente. Tem um efeito global, né, então é um efeito global de, já falo um pouquinho sobre isso, mas em relação às moedas, e de certa forma o mundo está tomando um pouco mais de risco, a gente está vendo, de certa forma, um pouco de apetite ao risco. Então isso também ajuda um pouco Bolsa, de uma forma geral, os ativos de risco. Tá? Mas na minha visão, acho que o mercado ele está querendo, agora no curto prazo, ler o copo meio cheio. E nem falando de eleições, né? Eleições tudo pode acontecer, lógico que a consequência talvez seja eleições de 2026. Mas o mercado tem reagido bastante em relação às pesquisas aí de aprovação, desaprovação do governo atual. Isso a gente viu na semana passada, a gente viu recentemente. O lado positivo em relação ao próprio dólar, né? Muita gente revisitando o dólar, talvez dificilmente no curto prazo a gente vai voltar para 6,20, 6,30, talvez muita gente colocando ali como teto R$6 no curto prazo, fazendo essa revisão. E o outro efeito, a grande preocupação em relação ao desaquecimento da economia, né? Talvez trazendo alguma leitura em relação ao comportamento, expectativas de inflação. Agora, de outro lado, até como a gente tem visto hoje, é uma das principais notícias também nos jornais, enfim, no BBC News, né? Agora a gente começa efetivamente a parte aí do consignado privado, né? Na prática especificamente. Então, o governo ele vai dobrando a aposta, né? E todo esse efeito se traduz em potencial aumento da nossa dívida. E também é lógico que a gente precisa se preocupar com a atividade econômica, com a geração de emprego, mas também potencialmente inflação, né, de uma forma geral. E só para deixar um recado aqui, Felipe, muita gente, eu tenho lido na mídia principalmente, há muita gente elogiando, né, a postura do Banco Central atual. O pessoal acha que o Banco Central atual, acho que o grande benefício a grande elogio que eles não mudaram absolutamente nada. É a mesma política que vinha sendo feita pela gestão anterior. Agora, eles tiveram, sim, muita sorte e principalmente sorte em relação ao câmbio, né? Muita gente falou que foi um tom um pouco mais rock ali na quarta-feira, de uma forma geral, mas o câmbio tem ajudado muito a refletir essas expectativas de inflação, né? Então, o governo ele vai querer trabalhar muito, muito com tentar recuperar a sua credibilidade, a sua confiança, né, ao reverter essa desaprovação. E lembrando assim que, de novo, na minha visão, ainda é muito cedo para falar sobre eleições, o mercado colocar na conta. Agora, tem um nível ali de aprovação, de ótimo, bom, né, e esse governo está cada vez ficando mais longe, mais distante, né, quando a gente olha para eleições anteriores. Então, numa leitura estatística, a princípio, né, está diminuindo a probabilidade de termos uma reeleição. Tá? Essa leitura em relação às pesquisas mais recentes. E o mercado vai colocando, na minha opinião, um pouquinho, né, na conta, né, olhando talvez para muito mais esses outros fatores do que eu falei, do que em relação à pesquisa. Acho que é bastante cedo para falar sobre eleições, do que está no preço, do que não está no preço.